This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar de um assunto novo, que interessa muita gente, mas que, por ser novo, gera muitas dúvidas, que é o Corporate Venture Capital, o famoso CVC. Nesse episódio a gente vai debater sobre como desenvolver uma estratégia de CVC na prática, as diferenças entre VC, né, Venture Capital e CVC e muito mais. Para me ajudar nessa discussão, eu trouxe duas pessoas que manjam muito sobre o tema. O Marcelo Belotti, que é Head de Inovação na Even Construtora, e a Amanda Coutinho, que é Head de CVC aqui na Ace Cortex. Vem com a gente! Então vamos mergulhar nesse assunto e eu estou aqui com duas feras, o Marcelo Belotti. Tudo bem, Marcelo? Inaugurando aqui também a sua participação no Growthaholics, queria te dar boas-vindas e pedir para você também se apresentar aqui para os nossos ouvintes. Fala, Pedro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, sou super fã de vocês todos aí, da ACE. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, como você falou aí, Marcelo Belotti, eu sou administrador e tenho MBA em VC e Private Equity e estou aí liderando uma iniciativa de inovação, que é o CVC da Even e da Melnick, duas companhias construtoras, e a gente montou lá o Onda Ventures, que é para fazer investimentos em boas empresas aí e atuar nesse meio de inovação que vocês conhecem tanto. Show de bola! E também estou aqui com Amanda Coutinho, essa que já é o que é a terceira participação, Amanda? Segunda, na realidade, Pedro, olha, mas eu só, amo quando você me chama. E conta o que você faz aqui da ACE, Amanda. Bem, eu atuo atualmente como Head de Corporate Venture Capital e Inovação Aberta, então estou bem dentro do tema aí de hoje, vou poder trazer um pouco dessas experiências que a gente tem tido com essas grandes corporações. Show de bola. E para a gente mergulhar nesse mundo do Corporate Venture e como é termo muito novo, VC, né? Venture Capital já é um termo novo, já é um termo que as pessoas têm dúvida, quanto mais, né, quando a gente fala de Corporate Venture, que é um termo muito novo, o pessoal tem várias questões aí sobre isso. Então, eu queria primeiro que a gente mergulhasse no que é, e depois eu quero explorar bastante a estratégia, né, que o Marcelo desenvolveu e por que ele está fazendo, explorar um pouco mais o case. Então, vamos mergulhar aqui. Eu queria começar com a Amanda, que é a nossa especialista aqui no tema. Amanda, o que é Corporate Venture Capital? O que é CVC? Qual que é a diferença? Você falou de Corporate Venture, falou de inovação aberta. Qual a diferença desses dois termos para quem está nos ouvindo aqui? Perfeito. É um nome bem robusto, né? Meio confuso. Então, vamos partir primeiro pelo conceito de Corporate Venture Capital, popularmente conhecido como CVC, né? O CVC, é um dos vários modelos disponíveis pelas grandes companhias que elas desejam incorporar, desenvolver soluções externas ao seu próprio modelo de negócio, né? É uma das ferramentas que a gente chama de inovação aberta. Existem algumas filosofias de inovação corporativa, né? Uma delas é a inovação aberta, que é quando você utiliza um ambiente externo para trazer inovação para dentro de uma corporação. E essa é uma das ferramentas da inovação aberta. Então, a inovação aberta inclui diversas ferramentas, né? Sendo uma delas Corporate Venture Capital, existem diversas outras, hackathons, parcerias estratégicas, aceleração de startups, ou depois joint ventures e fusões e aquisições, investimento minoritário em startups por uma grande corporação, que é o que a gente chama de Corporate Venture Capital, é uma dessas ferramentas, né? Legal. E, Marcelo, quando a gente fala de Venture Capital, é muito simples pensar em Venture Capital, né? A gente pega, coloca dinheiro e a gente tem que retornar mais dinheiro do que a gente colocou. No final do dia é isso, né? Os VCs adoram complicar com um monte de termo difícil para parecer que a gente é mais inteligente do que a gente é. Né? Mas no final do dia, bota dinheiro, aposta nas empresas e retorna mais dinheiro quando a gente tem um evento de liquidez. Mas quando a gente entra no mundo corporate venture, não é tão simples assim, né? Porque você tem um elemento novo na equação, que é a estratégia da companhia.
né? E você não tem só uma forma de fazer corporate venture, e acho que é aí que talvez venha toda essa confusão, às vezes, na cabeça das pessoas. Como é que você enxerga essa diferença, né? E depois eu queria ouvir a Amanda também sobre isso, de corporate venture para o venture capital. Você que eu sei que também atua aí, faz investimento anjo e tudo mais. Como é que você separa as duas coisas assim na tua cabeça? Pedro, é uma ótima pergunta, né? Eu acho que tem um desafio muito grande, né, quando a gente pensa nas corporações. A gente tem, primeiro a cultura, né? Acho que toda a questão da cultura das corporações e aí pensar em estratégia não é um negócio tão simples de você casar esses dois mundos, né? Eu acho que isso é super importante falar. Então, e aí, assim, eu acho que você utilizar de agentes de apoio para contribuir, para conseguir abrir um pouco a cabeça e entender um pouquinho dessa relação estratégica da companhia, o que ela se propõe a fazer, é muito importante. Eu acho que isso é um ponto que eu gostaria de frisar. Agora, a principal relevância assim, é justamente você conseguir entender do viés estratégico das companhias, o que elas podem aportar para mim. Aí eu vou emitir um pouquinho de opinião aqui, além aí do quadrado, talvez, do CVC, sem querer falar o que é certo e errado. Eu acho que não tem nem certo e errado. Mas eu acho que as corporações elas podem, né, ajudar muito com o viés estratégico em cima dos ativos que ela acaba investindo, das startups que ela está vislumbrando aí. E aí talvez essa seja a grande diferença, né? Como é que você consegue enxergar a estratégia das companhias e aplicar essa força das companhias nos ativos que ela acaba investindo, e aí para ganhar, como a Amanda acabou falando, nesses investimentos minoritários, a devida valorização desses ativos por meio do aporte estratégico que essas companhias conseguem dar. Que é diferente do VCzão tradicional, né? Que simplesmente, como você falou lá, vai investir o dinheiro e esperar que aquele dinheiro faça aquela operação escalar e, obviamente, poder ajudar em alguma coisa ou outra operacional, em alguma fortaleza do VC em si, como o famoso smart money aí, mas ele está mais limitado, talvez, né, ao financeiro, sendo que as companhias aí quebram essa barreira com um aporte estratégico. Acho que, basicamente, é essa a diferença. E aí acho que a gente pode correr um pouquinho mais, acho que na frente aí do nosso papo. Perfeito, Marcelo. Eu acho que a fórmula não tem. Você não pode fazer um copy-paste, né, de uma estratégia para outra. Como que você pegar os pioneiros aí do corporate venture, pegar uma Intel da vida. A estratégia da Intel era colocar dinheiro na mão de quem vai produzir coisas que usem mais a sua tecnologia, que é uma estratégia completamente diferente da maior parte das outras empresas. Então, ela usou, hoje não é mais essa estratégia, né, da Intel Capital, mas ela usou essa estratégia por muito tempo, de maneira muito bem sucedida. E aí, Amanda, eu queria te perguntar um pouquinho, a gente fala muito aí dos 3 horizontes de inovação, que é uma teoria que uns consultores da McKinsey criaram lá atrás, como é que é? The Alchemy of Growth é o livro que eles criaram esse conceito. Uhum. E ele coloca assim, poxa, a distância do nosso core hoje, né, a distância até temporal do nosso core, do horizonte 3 estaria mais distante, o horizonte 1 seria a vaca fria, digamos assim, o que a gente está fazendo hoje. Muito corporate venture, muita estratégia de corporate venture, depois, não quero dar spoiler aqui do Marcelo, depois a gente vai entrar no case, muita estratégia de corporate venture olha o horizonte 3, né? Mas não necessariamente essa é uma regra, essa é uma verdade, né? Então, comenta um pouquinho sobre isso, né? Sobre formas que a gente tem para utilizar corporate venture, né? Certo. É importante que a tese de inovação, né, ou a estratégia de inovação esteja conectada com uma estratégia de corporate venture capital, porque ela é só uma dessas vertentes, uma dessas estratégias de inovação, e então se utiliza como forma uma metodologia para definir quais vão ser os objetivos estratégicos, essa teoria dos 3 horizontes de inovação, né, sendo o horizonte H1 mais próximo, geralmente utilizado para o desenvolvimento de projetos de inovação de curto prazo, né, focado ali numa melhoria, numa evolução dos produtos e serviços que já existem. O H2 é um desenho e implementação de projetos um pouco mais disruptivos, que estão focados na exploração de produtos e serviços em mercados adjacentes.
E no horizonte 3, a gente tem uma inovação mais radical, né? Um momento para direcionar a companhia para a construção de um novo modelo de negócio, projetos mais de longo prazo, disruptivos. E esses três horizontes, eles precisam ser contemplados na tese de inovação. Quando se prioriza um desses horizontes, de certa forma, não se diversifica tanto, né, as possibilidades de inovação. Então, em geral, a gente precisa criar essa tese de inovação de uma forma em que ela diversifique e que possibilite que a empresa ela consiga trabalhar o que a gente chama... É o conceito da ambidestria, que você precisa trabalhar nos dois momentos, né? Se você trabalha só em um, você realmente não vai trabalhar a inovação como um todo, né? Um conceito de portfólio. E aí existe, inclusive, uma proporção que se diz a proporção perfeita de você trabalhar, que é os 70% em H1, 20% em H2 e 10% em H3. Mas, óbvio, cada corporação sabe quais são as necessidades e objetivos estratégicos, né? E, inclusive, a gente tem aqui um exemplo de uma corporação que está focando mais em H3 e H2, e o Marcelo vai poder falar um pouco mais sobre como a gente ajudou, né, Marcelo, a chegar nessa tese de inovação e a chegar na tese de investimento do Onda Ventures, que é um exemplo disso. Vamos falar sobre isso então, Marcelo. Comenta um pouquinho para o pessoal que tá nos escutando. Você falou lá no início da importância de você ter uma tese clara do que você quer, né? Quando a gente falou da Intel e tal. Então, comenta um pouquinho como é que é esse processo de chegar a uma tese, né? E como que vocês lidaram com isso, né? Como é que foi o processo até culminar na Onda Ventures, né? Boa, Pedro. Bom, acho que assim, primeiro ponto, acho que super relevante, né? Eu vejo assim muita iniciativa de CVC acontecendo por aí, né? Um negócio que é, de certa forma, novo, que está crescendo nas companhias, nas grandes empresas, corporações e tal. Mas muitas vezes a gente acaba vendo assim, e eu vou te falar que na grande maioria eu fico às vezes um pouco assustado. Assim. Primeiro, do jeito que vem sendo tratado, e isso me preocupa muito, e sim, eu sou um cara super crítico, porque no final está batendo aqui, vou quase te dizendo que numa classe de ativo que a gente atua, né? E no final é tudo uma avaliação geral do que a gente acaba fazendo. E aí eu acho que ressalto aí o ponto que vocês estão colocando, que é a tese, né? Então, não são nem todos os CVCs aí que desenvolvem tese. E eu acho isso super importante. Primeiro, para a relação de governança, acho que é um negócio super saudável, e também para direcionar quem está gerindo, né? Porque senão você fica... E a tese ela não pode ser nem tão ampla, no sentido de você ficar completamente perdido, e não tem nem tão restrita a ponto que você deixe também a oportunidade que as companhias poderiam atuar, passar por meio dos dedos, né? E acho que a atenção no desenvolvimento na tese é algo super relevante, super importante. E muitas vezes a gente como companhia e a gente como pessoa sozinha, assim, como gestor, acaba não conseguindo desenvolver a melhor tese. A gente precisa de ajuda, de reflexões, de modelos já bem estruturados que possam te ajudar a chegar no caminho correto. E no nosso caso em específico, acho que foi super importante. Eu já conhecia a ACE, já tinha ouvido falar super bem, e contar com a ACE, com o time da Amanda aí para ajudar a desenvolver, para mim foi super importante, porque vocês têm toda uma cronologia que a gente consegue prestar um pouco os assuntos, os temas, a estratégia, e às vezes você acaba caindo num lugar que faz muito sentido agora, depois de pronto, o bolo pronto, faz muito sentido, mas que você não tinha a menor noção no começo do processo. Então, acho que desde de definir ali os ativos que você vai investir, a maturidade deles, o que você vai acabar buscando, e também os objetivos finais que você acaba tendo ali, e obviamente você estressa um pouquinho dos riscos, do que você acha dos que já deram certo, mais certo, dos que deram errado, o que é a inovação que você está buscando na prática, o que é tudo isso. Então, eu acho super importante esse processo, e a ACE, obviamente, acho que tem N outras empresas que fazem isso, são super relevantes para a gente ter maturidade no que a gente acaba fazendo e fazer bem feito. Eu acho que essas perguntas, né, passar por esse stress test aí, como você estava falando, é muito importante porque é tudo muito novo, né, Marcelo? Assim, a gente, poxa, essa revolução que a gente está vivendo, a revolução de tecnologia, das startups, até muito pouco tempo atrás, ela não estava impactando todos os setores, e a gente não via isso como uma
ou de um lado uma crise existencial, uma ameaça existencial, ou uma super oportunidade para capturar valor, né? A gente não via essas duas coisas aí. A gente fala, não, legal, é bacana, mas agora a gente está vendo as empresas comprometerem um capital cada vez mais relevante, né, nisso. Muitas empresas estão até pegando o recurso de P&D, que antes era colocado para pesquisa interna, para alocar para isso, né, e financiar esses projetos. E a minha pergunta aqui para ti, Amanda, nesse contexto quando a gente olha, bom, a gente tem uma tese, e aí a gente começa a entrar nas nuances das diferenças entre o VC tradicional e o corporate venture. Quando a gente olha o VC tradicional, a gente vai escolher um veículo que é ou um FIP ou offshore, né? E aí muito por ou razões tributárias, ou razões de proteção dos investidores, etc. Mas o corporate venture tem a caixa de ferramentas que eu posso usar também em termos de o que fazer é maior, né? Então, se eu escolho fazer um FIP, ele deveria casar com aquilo que eu estou fazendo, ou se eu vou fazer offshore. A tese responde à pergunta do que eu vou fazer em termos operacionais, em termos do meu veículo, né? Como é que você vê isso? E eu vejo muita gente colocando, às vezes, o veículo na frente da tese. Não sei se você entende o que eu quero dizer, né? As pessoas ficam tão ansiosas em querer entrar como se fosse um VC e não pensam, peraí, o meu propósito é gerar valor aqui para o negócio no H13. Então, dá uma pincelada nisso para deixar clara a cabeça aqui de quem está nos ouvindo. Perfeito. E o Marcelo vai poder até construir em cima disso, porque é exatamente esse o processo que a gente passou com o Onda Ventures. Então, a gente efetivamente começou com a tese de investimento. A tese de investimento, inclusive, dita quais são os tamanhos de cheque esperados, onde são encontradas as melhores startups, e em função disso, em função desses retornos, o tamanho do cheque, é que a gente percebe qual que é o melhor formato, veículo de investimento para essa tese adequada, né? E daí sim é que a gente vai começar a efetivamente investir, né? Depois do veículo estruturado. Então, primeiro, sim, vem a tese, a gente precisa estruturar a tese de investimento, como o Marcelo citou, né? Explorando as oportunidades e os territórios que a corporação pode agregar valor, que está atrelado à proposta de valor da corporação, que são estratégicos para ela. E aí a gente, então, entende quais são os tamanhos de cheque, quais são os retornos esperados, e com isso consegue formatar o melhor veículo de investimento para essa empresa e não necessariamente seguindo uma tendência, né? Hoje a gente vê quase toda semana, como o Marcelo falou, um FIP novo é lançado, né? Como que se estabelece a melhor estratégia para aquela corporação e que vai perdurar, né? Porque também a estratégia de corporate venture capital não é uma coisa barata, uma coisa simples. Precisa ser um investimento bem feito, pensado, que vai gerar retorno no futuro. Então, não pode simplesmente seguir uma modinha, Exato, Exato. E a gente vê isso, porque esse VC passou por várias ondas, né? A gente está passando por um outro momento de boom, mas a gente teve vários momentos de boom and bust, né? A gente está chegando na quarta onda. Esse VC é um mecanismo que vem ali desde os anos 60, né? Então, a gente precisa ter precaução, caution, né? Se cuidar também, para que essa estratégia não seja um tiro pela culatra. Eu acho que tem um ponto aí que o Marcelo abordou e você também pincelou agora, que eu queria perguntar para o Marcelo. Não sei se vocês já leram, tem um livro que eu gosto muito, assim, de estratégia, muito contemporâneo, que se chama Seven Powers, Sete Poderes, e é um cara super matemático, né? E ele fala que quando a gente estabelece poder, né, o poder ele tem dois lados. De um lado ele favorece a empresa, e de outro lado ele dissuade o teu concorrente a entrar nesse mercado, né? Então, quando Netflix colocou o produto streaming lá, que com um acervo bem capenga, a Blockbuster não tinha muito interesse no economics daquilo, então ela como concorrente não se empolgava com aquilo, e ao mesmo tempo gerava um valor
que, poxa, eu ia na Blockbuster, não tinha o filme que eu queria ver, então eu não preciso me deslocar, eu pago uma assinatura, gasto menos e tudo mais. E tem um dos poderes que ele fala que em inglês é o cornered resource, né? Que é o recurso, é o exclusivo, né? Que só a empresa tem e ninguém mais tem. E esse é difícil ter isso, né? Uma vantagem que só eu tenho, porque hoje em dia todo mundo copia tudo. Agora, quando eu somo uma corporação a uma startup, e aí vem o ponto aí do Marcelo, não sei se a Amanda também quer comentar isso, a gente tem um recurso, né, que é acesso à base de clientes, que é a marca, a reputação, capital, tem processos, né, todo back-office, tem várias coisas que podem beneficiar a startup nesse processo, né? Você quer comentar um pouco sobre isso, Amanda, sobre esse ponto? Depois queria ouvir um pouco o Marcelo também sobre isso. Tem um exemplo interessante que, quando eu fiquei sabendo, eu gostaria de compartilhar, que é o Spotify. Quando ele foi levantar a série E dele, ele escolheu levantar com a Coca-Cola, com o fundo de CVC da Coca-Cola. E você pensa, poxa, por que a Coca-Cola, né? São mercados muito diferentes. Mas porque a Coca-Cola tem um desses recursos que o Pedro mencionou, né? E um dos pontos do Spotify é que ele queria se expandir globalmente. E quando você pensa numa empresa que se expande globalmente, que tem atuação no mundo inteiro, você pensa na Coca-Cola, e a Coca-Cola efetivamente ajudou o Spotify nesse sentido. Então, essa é uma proposta de valor interessante que Corporate Venture Capital tem, que um VC tradicional não consegue ajudar, né? Então, esse é um exemplo que eu acho bastante peculiar, assim, levantada de capital do Spotify. É verdade. E é um desafio também, né, Marcelo? Porque eu já falei até aqui sobre isso, às vezes a gente pega... a gente tem uma empresa, vou dar um exemplo bem genérico. Pega uma empresa, por exemplo, de energia elétrica, né? Uma distribuidora, uma empresa de utilities. Aí a empresa fala, olha, eu tenho 100 milhões de clientes, sei lá, 50 milhões de clientes. Você não quer se conectar a 50 milhões de clientes? Aí a startup fala, pô, sensacional. Só que daí a gente vai ver na prática, os clientes não se relacionam com a empresa, eles só recebem uma conta no débito automático, chega um papelzinho lá na casa deles que eles nem abrem o envelope. Então, a tese que a empresa tinha de que ela acessava a sua base de clientes não se realiza na prática, elas não conseguem alavancar o ativo com isso, né? Como é que você vê esse grande desafio da gente entender, e entendendo que isso não é algo estático, isso é dinâmico também, a gente pode construir essas coisas ao longo do tempo, né? Como é que você vê tudo isso, Marcelo? Bom, acho que a Amanda já me conhece um pouquinho aí das nossas interações, acabou entrando numa discussão aqui que eu gosto bastante, assim, e mais uma vez vou falar aqui opinião, né, sem querer lacrar nada disso, mas eu acho que essa discussão, inclusive esse exemplo da Amanda aí em relação à Coca-Cola, Spotify e tal, eu acho que é super relevante, e talvez seja por isso que eu foquei um pouquinho mais no H2, H3, né? Eu sou um cara, para ser bem sincero, assim, eu acho que, até voltando um pouquinho para as questões anteriores, assim, quando a gente compara CVC e VC, eu acho que a gente tem diferenças importantes, pontos positivos e negativos nos dois mundos, tá? E talvez o nosso papel em fazer uma estratégia ou outra, a gente está focando aqui no CVC, é a gente tentar enaltecer aí as coisas mais relevantes e mais interessantes e tentar barrar aquelas que agridem bastante a gente. Então, assim, a gente com estratégia de CVC, e aí eu vou tentar responder tudo, se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam. Mas quando a gente pensa numa boa estratégia de CVC, assim, eu sou bastante cético quando a gente pensa no H1. E aí, mais uma vez, opinião. Por que isso? Porque eu acho que a gente acaba... O grande foco é atrair os melhores empreendedores e os melhores ativos, as melhores startups. Quando a gente foca muito no core das nossas companhias, que na minha opinião é uma responsabilidade do core, óbvio que eu acho que o efeito colateral do bom CVC ele vai gerar inovação para as companhias, a gente tem que sempre focar nos melhores empreendedores e nos melhores ativos, nas melhores startups. E quando a gente cria uma tese muito próxima do core, é natural que exista um preconceito do empreendedor de querer casar com a corporação. E talvez ele fique um pouco mais receoso em captar um dinheiro ou o aporte estratégico dessa corporação
e escolha lá prioritariamente pelos mais financeiros. Isso vai fazer com que, eu acabo utilizando um termo aqui, que acaba que o CVC, com essa tese, acaba meio que virando curva de rio, acaba parando muita sujeira lá, e isso vai fazer com que o teu portfólio fique não tão eficiente. Então, quando eu foco, por exemplo, e aí vou entrar talvez mais no âmago aqui da questão, quando eu foco no H2 e H3, ou seja, quando eu penso em adjacente disruptivo, eu começo a entender quais são os ativos estratégicos que as corporações conseguem avançar as startups que eu acabo investindo, e aí acelerando esse tema. Então, como a Amanda colocou, a Coca-Cola, o que tem a ver com a Coca-Cola, né? O Spotify? Muito a ver, né, com a questão global, muito a ver com a questão de cross-selling, sei lá, nunca aprofundei no tema. Mas você pensa, por exemplo, o que a corporação, a construção, por exemplo, como as corporações que eu atuo aqui, podem ajudar bastante numa tese, por exemplo, de investimento de energia. Então, é esse tipo de cross que eu gosto de fazer, esse tipo de bagunça que eu gosto bastante, que eu acho que a gente consegue acelerar bastante. Não sei se eu respondi, se eu estou claro na reflexão aqui. Perfeito, Marcelo. Eu concordo bastante contigo. E você tocou num ponto que eu queria explorar aqui, que você falou da famosa seleção adversa. Poxa, eu vou primeiro no VC A, daí se não der eu vou no B, daí no C e tá, agora eu vou nesses outros caras aqui que querem me dar dinheiro. Isso aí você acaba não pegando as melhores oportunidades então é muito importante ter essa clareza para conseguir competir. E como a ACE, né, é um VC, né, Marcelo, a gente entende esses dois lados, então ficar claro, peraí, você vai perder competitividade, né? Como é que você vê isso aí também na prática, né? Como é que você vê e depois eu queria ouvir a Amanda também nessa competição VC-CVC e também na cooperação VC-CVC, mas fala aí, Marcelo. Pedro, essa competição, ela primeiro, eu acho que ela é super saudável, né? Porque ela faz com que os investidores, né, vamos falar aqui na prática, evoluam, né? No final do dia, eu acho que assim, tem muito aprendizado para os CVCs, na minha opinião, em VCs. Por exemplo, por que os VCs são mais interessantes do ponto de vista do empreendedor? Porque eventualmente eles não restringem o crescimento dos ativos investidos, né? E muitas vezes os CVCs, eles podem ser compreendidos como, um dia eu quero comprar o controle, então no próprio documento que eu vou fazer com os ativos, eu vou colocar um call para controle. Então, a minha linha, e que eu defendi bastante, que eu fui bem idealista ali, escutei, mas também quis seguir numa linha, é o seguinte, eu vou adotar os instrumentos de VC. Eu vou chegar lá para o empreendedor e vou falar, cara, é o seguinte, eu sou igual um VC, eu vou utilizar essas formas igual ao do VC, e vou utilizar também o aporte estratégico que o VC não consegue ter. Então, assim, eu tento usar o especial das corporações sem atrapalhar nos instrumentos que eu acabo utilizando as melhores práticas de mercado de VC. E eu acho que o VC também tem muito a se desenvolver. Eu acredito muito, por exemplo, nos VCs nichados. Aqueles, por exemplo, que atuam, sei lá, na máquina de venda, ou aquele que consegue desenvolver uma determinada coisa e ele é nichado e especialista naquela determinada coisa. E aí ele tem um diferencial competitivo versus outros, e aqueles determinados empreendedores que ele domina mais o assunto vão procurar mais ele do que os outros. Eu acabo acreditando no melhor dos melhores e não naquele muito amplo. É uma opinião mais pessoal também, não sei se vocês concordam. Perfeito, eu concordo muito. A especialização, o foco é tudo. E Amanda, como é que a gente olha esse mundo do VC? Porque existe hoje muito, né, se a gente for olhar no mercado, muito co-investimento, né? Por exemplo, um VC lidera uma rodada, um CVC entra. Isso é muito comum, né? Especialmente nos Estados Unidos, né, onde tem dinheiro sério sendo colocado em CVC há muitos anos já, né? Muitos anos, há mais de uma década aí, e também, consequentemente, aprendizados nisso. Mas como que é essa cooperação ou competição entre VCs e CVC? Certo. Você bem falou, né, Pedro? CVCs, em geral, entram em rodadas cujos VCs são os líderes. Isso acontece. Por vezes, os CVCs são os líderes em rodadas em que VCs participam. Existem vários casos bem conhecidos globalmente, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns, inclusive recentemente
A gente teve um dos acelerados ali do Bootstrap, do Bet9, que é a Clavi, fez uma rodada de investimento, cuja o CVC da Vivo participou. Então, a gente tem essas rodadas de investimento mistas, né, em que o CVC entra com um olhar mais estratégico, em que participam também VCs, mas não, eu acho que é importante colocar que não são excludentes, né, o mundo de VC não exclui a participação de um CVC, inclusive a questão de um CVC também agir como um VC, né, não existe apenas um olhar estratégico que deve ser considerado um conglomerado. Existe também um olhar financeiro e um CVC pode também entrar fazendo um play financeiro, né? Se a gente vê um bom deal ali na mesa num preço razoável, óbvio que o CVC vai atuar também. Então, eles não são excludentes, né? Tanto coexistem, participam em rodadas juntos, quanto um CVC pode também atuar de uma forma apenas com um olhar financeiro ali sobre o deal. E essas são as nuances, né, Amanda e Marcelo? Como o CVC tem mais nuances do que VC, porque esse deal aqui, bom, se vier uma oferta, pode dar um retorno financeiro, que talvez eu possa reciclar esse capital e aplicar numa outra empresa. Já essa aqui eu não vou abrir mão, porque isso aqui tem um valor. Então, ela tem muito mais nuances aí do que o preto no branco aí, né, que a gente vê no mercado de VC. Claro, eu não quero simplificar ao extremo o mercado de VC, também tem várias nuances, o Marcelo mencionou aí foco, as teses também que existem, o quanto eu consigo ajudar de fato aqueles empreendedores, mas são coisas diferentes, né, são bichos diferentes. Agora, Marcelo, a gente fala de CVC, até há pouco tempo atrás, quando a gente ia nas corporações, o que você está fazendo com startup? Não, pô, a gente está trabalhando muito forte com startups, temos um programa aqui de aproximação com startups e tudo mais. Então, as pessoas estavam fazendo programas, né? E toda a empresa meio que falava que tinha. E ninguém ficava estressado, porque eu gastei 1 milhão nesse ano, outro ano eu gastei 1,5 milhão e tal. Quer dizer, não era nada que numa mega corporação fosse arranhar muito orçamento e não fica feio, né? Mostrar para o mercado que eu estou fazendo programa. Quando o jogo muda para CVC, fala, pô, quando você precisa, preciso de 50 milhões aqui, né? Eu preciso de 100 milhões aqui. O jogo é outro, quer dizer, o board já fica meio assim, isso é uma aprovação em alto nível que tem que ser feita com a corporação. E aí vem a minha pergunta para você, né? Como trabalhar isso como convencer, né? Eu sei que não é o seu caso, você não precisou fazer porque existe um certo consenso, né, estratégico sobre isso. Mas como você aconselharia ou como você falaria com alguém que está querendo dar o próximo passo, quando a gente fala de CVC, do ponto de vista político, de convencimento, de conseguir alocar um capital muito mais relevante do que um programa aqui, um programa ali, né? Bom, ótima pergunta, Pedro, também. Bom, apesar de você falar assim, de fato existe um consenso lá, acho que tanto a IVE quanto a Melnick, que são empresas assim, do setor de construção super evoluídas e super cabeça aberta para temas de inovação e tal, inclusive acabam inovando, os produtos são super inovadores, o core, assim, eles acabam conseguindo ter uma perpetuidade muito boa em termos de inovação, mas as dificuldades sempre acabam acontecendo, né? A gente está principalmente falando de indústrias super tradicionais, então muitas vezes é difícil você emplacar alguns conceitos em termos de inovação, ainda mais quando você fala assim que eles são mais onerosos do ponto de vista de investimento, né? Como você colocou. Eu acho que assim, primeiro, falando assim estritamente do CVC, eu acho que é uma categoria assim, né? Muito evoluída em termos de relação entre as startups e as corporações, né? Então, quando você falou assim de outras iniciativas menos custosas, muitas vezes, na minha opinião, assim, elas acabam apostando de fato em inovação às companhias, mas de uma maneira completamente diferente. Você não consegue enxergar um resultado efetivo. Ela é muito mais abstrata, né? E aí, quando eu falo muito mais abstrata, onde está o valor dela? Talvez na ação da companhia de capital aberto tenha lá algum precificação, porque essa empresa está ali ligada à parte de inovação, então talvez ela aporte algo assim mais intangível, né?
E quando a gente fala assim, da estratégia de CVC em si, ela é muito mais mensurável, né? Você passa a ter um portfólio, você passa a ter as ações, você passa a ter KPIs ali de entregas. Então, é natural você ter uma cobrança em cima disso, uma avaliação em cima disso tudo. E aí, por isso que é muito importante, tá? Eu já vou dar a palavra aí para a Amanda, mas é por isso que é super importante você ter um alinhamento e se conhecer antes como companhia para saber o que você quer fazer. Porque se você não tiver isso definido, né, qualquer paixão vai divertir, né? Ou então qualquer coisa vai ser motivo aí de desagrado, de você não conseguir perpetuar com a iniciativa. Então, acho super importante a gente conseguir calibrar as expectativas, entender de fato o que a gente está fazendo, e aí eu acho que você vai trazendo um pouquinho de matemática para as coisas, entender de fato que inovação que você consegue aportar. E aí eu vou colocar mais uma coisa que eu gosto de frisar. Eu acho que a boa inovação para dentro das corporações está investindo nos melhores empreendedores, investindo nos melhores ativos. O efeito colateral de você ter um bom CVC vai trazer muita inovação para dentro das corporações. Por mais que você não tenha call para controle, que você seja minoritário, essa relação vai trazer, obviamente, atrair talento, você vai trazer uma cultura de inovação para a corporação e, eventualmente, se você conhece tanto aquele ativo, tanto aquela startup, durante alguns anos que você tem relação de reuniões periódicas, você tem report dessas startups, se você eventualmente se interessa por comprar o controle dela, você vai conhecer muito mais do que o seu concorrente essa empresa. Não necessariamente você precisa ter call para controle, mas você tem uma relação com ela muito melhor e você está muito mais próximo do ativo do que o seu concorrente, por exemplo, né? Agora, o caminho, na minha opinião, nunca é restringir o crescimento da startup. Eu bato muito nessa tecla. Perfeito, Marcelo. De uma forma mais direta, eu diria que é importante salientar que o committed, o valor que se diz, poxa, esse fundo vai ter 100 milhões para investir em startups. Eles não precisam ser aportados num único momento, né? E um outro ponto é que você pode começar pequeno. Vai construindo o portfólio à medida, você não precisa fazer um fundo de investimento em participações logo de cara. Você pode estabelecer um veículo mais simples, menos robusto, e você vai tirando aprendizados dessas experiências de investimento minoritário em startups, e como que isso se relaciona, e a partir com a corporação, e como que se constrói uma governança mais robusta em cima disso, em cima desses aprendizados. Então, uma forma de convencer, né, de estabelecer esses primeiros passos em Corporate Venture Capital e não dar uma pernada maior do que a maturidade da corporação, de ir mostrando à corporação aos poucos de que esse investimento é interessante para ela e que pode render frutos. Vá construindo o portfólio aos poucos, né? E à medida em que vai se construindo, você consegue mostrar pelos resultados a importância de se ter mais robustez num modelo de governança mais aprofundado. Boa. Acho que a Amanda tocou num ponto acho que super importante também, que é essa questão, por exemplo, de governança, e aí misturando um pouco com a pergunta do Pedro, de como é que você consegue construir isso, né, dentro das corporações. Eu acho que um fator assim, super rico, que eu estou super satisfeito depois de ter participado aí do processo junto com a ACE, é justamente você conseguir explorar o que já deu certo, o que não deu certo, quais são as boas práticas e as que não deram tanto certo, e acaba que você consegue utilizar exemplos, e isso foi muito rico no processo para mim, para você convencer as corporações de que, por exemplo, você ter uma governança, por exemplo, um comitê de investimento que tem autonomia para poder fazer os investimentos, desinvestimentos do CVC é super importante, para você diminuir a burocracia toda das corporações para aplicar aí o CVC. Então, isso aí é tudo muito importante, acho que da gente também utilizar exemplos práticos. Então, eu só queria frisar essa parte que foi muito rica no processo ACE comigo, de utilizar, assim, obviamente, por toda a estrada que vocês já têm, os exemplos práticos das coisas já vividas, para a gente trazer também como poder de convencimento de fazer o melhor veículo, vamos dizer assim, né? Tanto endereçar lá, como a Amanda falou, se vai ser FIP ou se a gente vai atuar com uma limitada por meio de mútuo conversível, ou então se a gente vai fazer, por exemplo, a tese específica tese. Então, acho que todo o processo você consegue
mapear melhor e exemplificar e aí acabar conquistando o teu caminho dentro das organizações, ao invés de você adotar o mais fácil, né? Não é fácil, a discussão não é fácil, mas acho que é algo muito necessário. Ela fica muito mais fácil quando a gente consegue exemplificar sucessos em sucessos. Perfeito. E um outro ponto que o Marcelo tocou, e você havia trazido também, Pedro, eu gosto de falar que a gente namora antes de casar, né? É importante que essas empresas, elas tenham um relacionamento com o ecossistema antes de investir. Então, primeiro você tem um nível de maturidade, a corporação precisa ter um nível de maturidade, saber se relacionar primeiro com a startup, para depois investir nas startups. Então, coisa simples, se para fazer uma parceria com uma startup demora-se meses, fica-se com um contrato pendente ali numa área de compras, não existe um streamline para startups, se esses pontos ainda não estão resolvidos, muito dificilmente vai se poder competir com o VC na velocidade que a startup tem para um deal acontecer, porque as startups elas têm um período específico em que elas precisam captar. E aí as corporações, obviamente, não vão fazer os melhores deals se elas não tiverem uma governança preparada, né? E aí sim que a gente vai ter, então, essa seleção adversa, que são essas startups que não conseguiram captar com um VC tradicional e vão acabar fazendo o levantamento de capital que ela tinha à disposição, porque senão ela vai à falência. Então, é preciso evoluir a maturidade primeiro também por mecanismos de inovação aberta, quais sejam, para daí, então, conseguir fazer esse tipo de investimento, senão, efetivamente, muito possivelmente vai ser um mecanismo de seleção adversa aí atuando. Eu acho que o Marcelo falou uma coisa chave aqui, quando ele estava mencionando, eu gostei muito quando ele falou o seguinte, peraí, eu não adianta eu ficar tendo cláusulas contratuais que me garantem o controle, que me garantem a compra do cara lá na frente e tudo mais. E isso culturalmente é o que as empresas estão acostumadas, né? Não, te protege, garanta e tudo mais, quando a gente está trabalhando com uma coisa de, poxa, esses empreendedores, empreendedoras que eu estou trabalhando, eles têm que me ver como um parceiro chave para o futuro desse negócio. E eles têm que me ver que eu estou lado a lado com eles, ajudando essas empresas nessa jornada. E eu acho que isso é muito mais fácil falar do que fazer, porque no dia a dia da empresa a gente está lá querendo bater a meta e tudo mais. Então, é muito legal essa mentalidade, e é uma mentalidade que não é óbvia, né? Especialmente no meio corporativo, ela não é óbvia. E para a gente já arrumar aqui para o nosso fim, queria pedir para você, Marcelo, dá o teu pitch aqui agora, né, da Onda Ventures, o que você está fazendo, o que você está buscando para quem está nos ouvindo aqui, né, e pensar, poxa, e você falou algumas coisas legais, que a gente pensa, uma Iver, uma Melnick, são negócios do setor imobiliário e pronto, né? Mas não é tão óbvio, né? Você tem outros ângulos que você está explorando. Então, comenta um pouquinho isso aí com a galera, que tem muito empreendedor aqui que nos ouve e de repente pode curtir bastante uma parceria aí com vocês. Bom, tá ótimo. Bom, a gente está bem animado, assim, com a perspectiva ótima em relação ao futuro. Eu, particularmente, assim, foi muito interessante no fim, a minha contratação, e no final, acho que a Amanda já sabe um pouquinho, assim, eu sou também, me sinto empreendedor junto com a Iven e com a Melnick. No fundo, eu tenho acho que é importante falar isso, assim, acho que eu tenho um capital comprometido pessoal meu também, dentro do veículo, o que alinha os interesses, e também eu estou acaba me alinhando com os interesses das companhias, mas ao mesmo tempo, acho que o mais interessante que acaba me alinhando com os interesses também dos ativos que a gente investe, porque eu busco a valorização dos ativos, eu não estou buscando a valorização das ações das companhias. Então, acho isso, eu não sei se ficou claro, porque como eu faço o comprometimento do meu dinheiro na física, eu estou buscando com que o meu portfólio tenha o melhor resultado possível. Então, acho isso é um ponto super relevante.
Em relação às companhias, assim, a gente está falando de duas companhias, tanto a Even quanto a Melnick, super representativas no mercado de incorporação imobiliária. A Even está entre as 5 maiores incorporadoras de São Paulo, super focada, super madura, com ótimos produtos, e a Melnick tem 50% dos lançamentos de Porto Alegre, então também super relevante, super capaz de testar, pilotar e buscar bons ativos para que a gente possa testar aí no sul do país e tal. Então, assim, a gente tem inteligência imobiliária, a gente tem base de clientes, a gente tem uma série de coisas que a gente consegue aportar como ativo estratégico nas empresas que a gente acaba investindo, nas startups que a gente acaba investindo, além do recurso financeiro para que elas consigam perpetuar no mercado e consigam acelerar a tese delas. Então, eu acho que essa é a beleza do CVC, e aí, mais uma vez, vou frisar a questão lá das melhores práticas de VC em termos de contrato. Então, eu meio que junto os dois mundos, né? Eu utilizo do viés estratégico das companhias e como é que elas podem acelerar os ativos que a gente investe, e, ao mesmo tempo, eu uso as melhores práticas de não ter compra-controle, da gente ser minoritário, de deixar o protagonismo para o empreendedor sempre, e por aí vai. Então, assim, eu acho que no modelo que a gente formou, espero estar certo, a gente vai colher os frutos lá na frente, eu espero, que a gente tenha montado um modelo bem assertivo e bem orquestrado no sentido de atrair bons empreendedores, bons investimentos e, naturalmente, trazer o melhor resultado para todo mundo. Excelente, a gente está dando um spoiler aqui, já que não houve o lançamento aí oficial no mercado, mas é legal o pessoal te conhecer, e é muito bacana essa postura de skin in the game aí para fazer os investimentos, realmente é diferente, muito legal. E para a gente encerrar aqui o nosso episódio, queria perguntar aqui para a Amanda, a gente falou da tese, vamos voltar para o início aqui. Amanda, fala para a gente 3 ou 4 perguntas que a empresa tem que se fazer, né, para quem está nos ouvindo aqui na hora de definir uma tese. Que são exemplos aqui de perguntas-chave que a gente deveria se fazer, e fica à vontade para complementar também, Marcelo, que a empresa deveria se fazer. Bem, eu acho que o primeiro ponto é qual é o objetivo estratégico que a empresa gostaria de alcançar com esses investimentos minoritários, né? E aí, em cima disso, quais são esses territórios a serem explorados. O segundo é qual que é a proposta de valor que essa empresa pode colocar à disposição dessas startups, né? Como que ela realmente aplica o conceito de smart money. E o terceiro está relacionado ao tamanho do cheque, ao tamanho do capital que é possível, né? Então, qual que é o capital disponível num primeiro momento para esses investimentos, e em relação a isso a gente vai encontrar qual que é o estágio de maturidade dessas startups, né? Então, giraria em torno desses 3 pontos, Pedro. Legal. E parece simples, né, Marcelo? Qual que é o teu input aqui? Bom, é difícil eu cumprimentar a Amanda, né? Ela foi perfeita e eu acho que ela está certa. Eu só vou talvez reforçar o ponto da gente entender bastante a capacidade da companhia em atuar. Eu acho que esse é um ponto super relevante. Não só, obviamente, para a gente conseguir definir bem a tese, os verticais que a gente vai atuar, mas também para alinhar as expectativas com os empreendedores, porque se a gente não conhecer, por exemplo, o que a nossa empresa faz, o que ela é capaz de ajudar, a gente vai acabar frustrando o empreendedor que a gente até colocou para dentro e acabar não atingindo os objetivos que a gente tem no fim, até estressando uma relação que inicialmente era boa. Então, assim, eu vou até colocar um ponto super interessante. Eu acho que, por exemplo, você pega no caso das construtoras, a gente tem muita capacidade de inteligência imobiliária. Talvez a gente consiga acelerar, por exemplo, um ativo, e a nossa proposta, inclusive, que esses ativos um dia possam se tornar até mais valiosos do que as próprias companhias. Essa é a nossa cabeça. Mas também acreditar, por exemplo, que a área comercial da companhia vai conseguir se dedicar a por exemplo, vender para startup, para mim isso é uma coisa que não vai acontecer. E se a gente prometer isso para o empreendedor, a gente vai acabar caindo numa cilada aí, e acabar frustrando ele e estressando um pouco a relação. Então, acho que, voltando lá para o negócio da tese, para fazer o resumão, eu acho que é muito importante esse ponto de você entender um pouquinho da tua capacidade em, de fato, conseguir acelerar, decidir os ativos que você vai investir por tese, que, de fato, você consegue acelerar
e exatamente como que você consegue fazer aquilo acontecer, sabe? Eu acho que é muito importante essa dedicação e essa maturidade nesse pensamento, e assim que a gente conseguiu talvez chegar na nossa tese aí, espero que a gente tenha acertado na pinta. Excelente. Queria só apresentar, Pedro, a tese de investimento da Onda Ventures para as startups que tiverem interessadas entrarem em contato, né? Então, é importante frisar que os territórios são Smart Cities, energia, real estate e fintechs. O CVC da Ivan Melnick está buscando, né, smart money, como o Marcelo bem colocou. A gente desenhou um nível de governança bastante robusto, focado ali em aportar valor para as startups e está aberto a co-investimento tanto com outros fundos quanto outras empresas que têm CVC. Tem a possibilidade de investir em fundos terceiros, né? Focado em pré-seed, seed, série A. E, bem, a gente está aberto. A gente gostaria de receber essas startups interessadas. Excelente, excelente. Empolgado aí com esse novo braço surgindo, e com isso queria agradecer e me despedir, agradecer da sua participação aqui, Marcelo Belotti, obrigado por ter topado aí conversar com a gente, e foi ótimo aqui, acho que teve muitas lições para quem está nos ouvindo. Boa, Pedro e Amanda, eu que agradeço sim a oportunidade, primeiro de ter trabalhado junto com vocês, e gostaria de parabenizar vocês assim por fazer uma coisa super importante nessa indústria, que é educar. Sabe, vocês têm muita relevância assim no trabalho, e eu acho que eu fico muito feliz com isso, porque quanto mais maduro o nosso mercado tiver, mais sucesso naturalmente eu vou ter, e todas as iniciativas acabam tendo, tá? Então, parabéns para vocês, continuem assim, espero poder contar e trabalhar mais junto com vocês. Boa, Marcelo, como fazendo uma metáfora aí para você que é velejador, inclusive quando o nível da água sobe, todos os barcos sobem junto, né? Isso que a gente acredita. E Amanda Coutinho, obrigado aí por participar novamente do Growthaholics. Obrigada, Pedro. Sempre me convide. Com certeza. Eu adoro participar. Eu sei, e é ótimo. Bora! Se você quiser saber mais sobre o assunto, não deixa de ouvir o episódio 41, como criar uma estratégia bem-sucedida de CVC. A gente fala sobre vários temas relacionados a essa conversa. E como sempre, se você tem sugestões, críticas ou quer indicar qualquer coisa aqui para a gente falar, inclusive você mesmo, se você quer aparecer aqui no Growthaholics, manda mensagem para podcast@goace.vc e a gente lê com todo carinho. E também, agora, no fim, eu quero agradecer a você por ter ouvido esse episódio até o fim. Significa muito, porque a gente coloca muito carinho aqui para produzir o Growthaholics. E se você puder dedicar mais 30 segundos, por favor, compartilha o Growthaholics nas suas mídias sociais. Isso ajuda a gente a atingir cada vez mais pessoas e tornar o Growthaholics, que tem o propósito de educar o mercado, mais e mais conhecido. Valeu, obrigado e até a próxima.